Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Uma outra observação que faz com que a gente esteja aí caminhando juntos, né? Não podemos ser aqueles crentes afastados, à parte, não dá atenção ao que está acontecendo. Leiam o boletim tem sido distribuído, tem sido aí confeccionado. Leiam o boletim, leiam as pastorais, sempre são palavras que edificam. Hoje o pastor Luiz escreve a pastoral falando aí sobre a vida, né, sobre a questão do suicídio. Leiam as observações, os anúncios, e procurem estar sintonizados com a igreja. Jesus, antes da gente ler aqui João, lá em Mateus 18, quando ele diz como é que a gente tem de fazer, às vezes numa necessidade de confrontar um irmão, a partir do verso 15, e lá no verso 19 ele diz: em verdade também vos digo também, né, além disso, do que ele vinha tratando, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, essa palavra concordar aqui é sintonia no grego, né? Se fosse uma transliteração direta seria: se vocês estiverem sintonizados, aí é que ele diz: eu vou estar entre vocês, no verso 20. Então a presença de Cristo não é só pelo fato de nós estarmos juntos, não. Nós temos de estar juntos na mesma concordância, como está aqui no português, na mesma sintonia. Aí ele disse: aí se tiver 2 ou 3 eu estou no meio de vocês. Por isso que lá em 1 Coríntios, quando a igreja está dividida, lá no capítulo 1, Paulo diz: olha, vocês têm de andar na mesma disposição mental, mesmo parecer. É nesse momento que o Senhor Jesus Cristo, ele se faz presente. E nós temos vivido um tempo em que esse distanciamento favorece muito a dispersão, facilita. Quem gosta de se esconder, quem gosta de não se envolver, de não ser lembrado de que é crente, que pertence a uma igreja e que deve ter um compromisso com ela, facilita, a pessoa se aproveita disso. Só que isso tem consequências, tem implicações. Não estar em sintonia com a igreja também é não contar com a presença do cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 15, vamos ler aí alguns versos desse capítulo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Quem está falando aqui é Jesus. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E depois o Senhor Jesus Cristo vai falar também, não só do nosso relacionamento com Ele, do nosso relacionamento com o outro, mas também do que esperar onde nós estamos, que é o mundo. E ele amplia bastante também isso aqui, o João, lá nas suas epístolas. Mas o Evangelho de João, quem já estuda a Bíblia há um bom tempo, sabe que esse foi o último evangelho escrito, e ele é um evangelho muito específico no sentido de enfatizar a divindade do Senhor Jesus Cristo. É o evangelho mais teológico, que aponta mais para Jesus como Deus. Tanto que ele já começa, primeiro versículo do capítulo 1, dizendo: no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, fazendo uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo, como Deus, no princípio, quando todas as coisas estavam sendo criadas, Ele estava lá. Em Gênesis 1:3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E João, com isso em mente, ele vai dizer: Ele era a luz dos homens. E, portanto, o livro de João, esse evangelho, ele nos aponta para a divindade do Senhor Jesus Cristo de uma forma bem particular e especial. Jesus Cristo é Deus. Até a parte do capítulo 12, a narrativa de João envolve todas as pessoas, a multidão, mas a partir do capítulo 12, ali, parte dele em diante, o Senhor Jesus Cristo, ele começa a se dirigir muito especificamente aos seus discípulos, e de uma forma muito particular, ensinando, trazendo ensinos àqueles que seriam a base da formação da igreja, que eram os apóstolos, seriam os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê ali no capítulo, desde o capítulo 13, o Senhor dando lições de humildade, lavando os pés, preparando os seus discípulos para a sua ausência, lá no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E aqui no capítulo 15, continua se dirigindo de uma forma particular aos seus discípulos. Capítulo 16, ele fala do Consolador que vai ser enviado. Capítulo 17, ele faz aquela oração que a gente conhece como oração sacerdotal. Então, Jesus, ele vem agora,
de uma forma particular, falando aos seus discípulos, ele que se identificou, né, como a luz do mundo, o pão da vida, a porta, ele que se identifica como o bom pastor, como a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Agora ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Quando eu estava lendo esse texto, eu estava pensando em frutos, em frutificar, mas como fazer isso em tempos de adversidade, em tempos de dificuldade. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo aqui não está omitindo aos seus discípulos que o início da igreja e a vida da igreja, de uma forma muito peculiar, seria de dificuldades. Eles sofreriam perseguições. Os discípulos, eles adquiriram esse conhecimento, eles passaram a viver nessa perspectiva de vida do sofrimento. Por isso que Tiago vai dizer, capítulo 1, por exemplo, verso 2, tende um motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Pedro vai dizer no capítulo 4 da sua primeira epístola: não estranheis o fogo ardente no meio de vós, como que destinado a provar-vos. Faz parte, Paulo, quando instrui a Timóteo, capítulo 3 da sua segunda epístola, verso 12, ele vai dizer: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Jesus, aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, ele vai dizer: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o contexto de adversidade em que a igreja está sendo instruída, em que a igreja é inaugurada. A adversidade, mas é nesse contexto de adversidade que o Senhor Jesus Cristo ainda assim está dizendo: vocês devem produzir frutos, vocês estão sendo designados para produzir frutos, é uma necessidade do crente produzir frutos. Está aí no verso 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Antes disso, ele vai dizer que quando o crente é podado, é preparado, ele produz muitos frutos, mais fruto ainda. Alguns chegam a fazer categoria aqui de crente, né? O que não produz fruto nenhum, o que produz frutos, o que produz muito fruto e o que produz mais fruto. Mas uma coisa aqui que não se pode fugir dela, não é uma opção, é uma necessidade, é que o crente produza frutos. Não é uma opção. Verso 16 está dizendo que nós fomos escolhidos, nós fomos chamados para produzir frutos. Eu sou a videira verdadeira. É dessa forma que o Senhor Jesus Cristo se apresenta. E ele fala que nós devemos permanecer nele, para que a partir dele nós possamos produzir esses frutos. É uma necessidade produzir frutos. Do crente se esperam frutos, mas não é qualquer fruto. É fruto que decorre de quem está unido ao Senhor Jesus Cristo. É fruto que decorre de quem depende dele, de quem tem consciência de que sem ele esses frutos não vão existir. Verso 5, ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Por que Jesus está falando que ele é a videira, mas não a videira só, a videira verdadeira?
Porque nós sabemos que, especialmente quando a gente vai ao Antigo Testamento, a gente vê que a figura da figueira ela sempre é atribuída a Israel. O Senhor se dirige ao seu povo, ao povo de Israel, como a sua vinha. Ele se refere a essa vinha, por exemplo, em Isaías capítulo 5, aquela pessoa que planta uma vinha, vai à sua vinha buscar o quê? Quando você vai lá numa parreira, numa videira, você vai pegar o quê? Uva, né? E ele encontra o quê? Um fruto bravo. Está lá essa descrição, como também está na Ezequiel, capítulo 15, nos primeiros 8 versículos, 6, 8 versículos ali. Israel, né, e outras partes também do Antigo Testamento, a Israel sendo atribuída essa metáfora, a vinha do Senhor, mas a vinha que fracassa, a vinha que não cumpre o seu propósito, povo de quem se espera, mas que decepciona, que fracassa na sua missão, na sua atribuição. Por isso que Jesus vai dizer agora: eu não sou a videira fracassada, a videira que mente, a qual você se dirige numa expectativa e é frustrada essa expectativa porque não produz os frutos. Não, eu sou a videira verdadeira. E aqui o Senhor está apontando para o contexto, né? O nosso contexto, que pessoas estão envolvidas nesse contexto. Em primeiro lugar, eu sou a videira. Mas ele se refere também a quem? Ao meu pai. O meu pai é o agricultor. E quem somos nós? Somos os ramos. Todo ramo que estando em mim, aí ele começa a discorrer a partir dessa metáfora, demonstrando aqui um contexto em que envolve o Pai, o Filho e a igreja, que somos nós. A igreja da qual se espera frutos, pois foi determinada para isso, porque foi escolhida para isso. E o Senhor Jesus Cristo, então, começa a dizer como é a dinâmica da videira, que é Cristo, do Pai, que é quem cuida dessa videira, que Ele que é o agricultor, e dos ramos, que somos nós. Como é que isso funciona? Que se espera? São os frutos. Para isso, nós fomos designados. Essa é a expectativa de alguém que vai a uma videira encontrar frutos bons dos ramos que estão apegados a essa videira. Por isso que nós vemos aqui que em 11 versículos, se a gente ler aqui, em 10 deles fala de permanecer. Se permanecer em mim, parece que é uma fraqueza aqui, né, literária, uma repetição, mas é uma ênfase. Permanecer em mim, eu em vocês. Se permanecer, se o meu amor permanecer, ou seja, tem de estar ligado, o ramo precisa estar ligado à videira, porque se não estiver ligado à videira, não produz frutos, não tem a vida, não tem a seiva e morre. Então não tem como produzir fruto, que é uma necessidade, não é uma opção, não é uma escolha. O crente não diz: eu estou vivendo um período difícil, adverso, não, e agora eu tenho a desculpa, não vou produzir frutos. Não existe isso, porque é nesse contexto de adversidade, de dificuldade. Aqui no próximo capítulo Jesus vai dizer: vocês vão passar por aflições, verso 33, vocês vão passar por aflições, mas ele está falando: vocês têm de produzir frutos, é o que se espera, e há implicações favoráveis nessa dinâmica
que envolve a igreja, que envolve o filho, que envolve o pai, favoráveis àquele que produz fruto, favoráveis no sentido de ser aperfeiçoado para que produza muito fruto, para que produza mais fruto ainda, mas também há implicações desfavoráveis para aquele que não produz frutos. Então, nós temos nesse texto aqui algumas determinações. A primeira delas, produzam frutos. E é interessante uma coisa, meus irmãos, tem gente que está na igreja e acha que pode fazer o que quer, que dá na sua cabeça, se comportar como quer, dar direção, utilizar os seus dons como quer. E a Bíblia instrui em tudo, como você até de uma forma muito exaustiva e particular, por exemplo, na questão dos dons. Paulo fala sobre isso ao escrever aos Coríntios, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, Efésios, capítulo 4, falando de dons e como deve ser o exercício desses dons. Mas então esses frutos não podem ser frutos que decorrem, que são da minha ideia, que eu acho que tem de ser. O crente, ele não tem em si mesmo uma vida particular, se ele considerar o corpo, do qual faz parte a videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, também que se identifica como cabeça desse corpo. Então não é qualquer fruto, são frutos que decorrem da fé, são as virtudes espirituais advindas de quem está ligado ao Senhor Jesus Cristo, de quem permanece nessa videira e dela recebe a vida necessária para produzir esses frutos, virtudes do Espírito Santo de Deus que habita no crente. São esses os frutos. Então não é qualquer fruto, não é o que eu acho que a igreja precisa, é o que a Bíblia determina que eu devo ser dentro desse contexto chamado igreja, onde eu não tenho opção senão produzir frutos esperados dessa videira, cujos ramos somos nós, e cuja expectativa do Senhor Jesus Cristo e do Pai, que é o agricultor que cuida da igreja, esses frutos sejam encontrados. E aqui no verso 2, é um verso que é até um pouco controverso, traz um pouco de polêmica. Eu não vejo polêmica nenhuma aqui nele, porque ele fala que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. E as pessoas usam às vezes esse verso aí, o verso 2, para tratar de temas soteriológicos, né? É a pessoa que perde a salvação, ganha a salvação e depois perde. O que está acontecendo aí? Quem é esse que é cortado? E há várias teses ou teorias e estudiosos que defendem algumas posições a respeito disso aqui. Quem é esse que não dá fruto, né? E que ele vai e corta, né? Quem é essa pessoa que está ali naquele contexto da videira e não dá fruto, e vai lá, quem é que corta? Né? Todo ramo que estando em mim der fruto, ele quem? O Pai, que é a pessoa mais próxima no versículo anterior a quem ele está se referindo. Ele corta. Uma primeira teoria aqui, ou defesa de quem é essa pessoa, é o crente nominal,
é aquela pessoa que é membro da igreja, ele vai à igreja, ele está dentro do contexto da igreja, mas ele nunca nasceu de novo, ele não permanece em Cristo, ele tem outros interesses dentro do contexto da igreja, participa dali, está para lá e para cá, faz amém, ora, adora, canta, às vezes até prega, às vezes é até ordenado, às vezes é consagrado, mas ele nunca nasceu de novo. Por isso ele não está ligado à videira na forma como deveria estar, embora esteja dentro daquele contexto ali, e ele é cortado. E é interessante que essa videira, essa parreira, né, como a gente chama aqui, a madeira dela não serve para mais nada. Quem conhece planta aí, se ela não produz uva, não serve para mais nada. Não serve para fazer um móvel, a madeira, o galho lá da videira não serve para nada. Quem já foi numa vinha aí, vê realmente, é tudo distorcido, é tudo esquisito, é fino, e quando começa a ter um pouco mais de robustez, é distorcido, não serve para nada, a não ser por isso que essa metáfora está sendo utilizada aqui. Mas há também aquela pessoa, há os que defendem que esse que é cortado, esse que não dá fruto, esse que é cortado aqui, é aquela pessoa que está em pecado, e porque está em pecado, ela não produz fruto. E é interessante esse ponto de vista aqui, porque quando a gente vai observar esse verbo no grego, ele o corta, airó, ele não significa de fato cortar, em nenhum lugar ele incide na Bíblia, e aqui em João em particular, como o cortar, na forma como ele foi transliterado para o grego. Quando você vai exatamente do original, esse verbo airó, ele significa tomar, levantar. É aquela pessoa que está em pecado, e toda pessoa que nasce, que vive no pecado, é como o ramo de uma videira que imediatamente ele vai em direção ao chão. Quem já esteve debaixo de uma parreira, aqueles ramos mais novos são exatamente os que vão sendo assim, vão para o chão, e você tem que pegar o quê? E levantar, tomar airó e levantar. Quando ele fica no chão, ele está sujeito à poeira, à lama que se faz com a poeira e a chuva, e a folhagem fica impedida de respirar e por isso não produz fruto. Então ele vai lá e levanta e põe e limpa para que ele esteja fora daquele contexto do pecado. Então tem gente que olha para esse cortar, para essa pessoa que está em pecado e não produz fruto mesmo. E quando ele fala cortar aqui, não é no sentido de perder a salvação. Para quem crê que a graça ela é irresistível, que a salvação em Cristo Jesus ela é eficaz, essa pessoa não perde a sua salvação. Por isso não se traduz dessa forma, até por causa do verbo que não está dizendo cortar, mas levantar, tomar e levantar. E aí, fazer com que essa pessoa que está no pecado e por isso não vai produzir fruto, está caminhando para o fundo, para o chão, para a poeira, para a lama, essa pessoa possa novamente vir a produzir frutos. E tem aquele que produz o fruto, que é de fato aquela pessoa em quem Deus põe a sua expectativa de, ao procurá-la, de ao ir ao encontro da videira, encontrar esses frutos, e somos nós. Mas a gente não vai pregar aqui sobre o verso 2, isso é uma pregação longa. Mas uma determinação que a gente vê de imediato aqui é produzir frutos. Mas para produzir esse fruto você tem que permanecer. Não se produz frutos senão frutos que venham da vida que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele, 1 Coríntios capítulo 12, ele faz essa analogia, do corpo, a partir do verso 12, que não tem como você
ainda que você ache que não é corpo, pensar que é alguma coisa fora do corpo, porque a igreja é como o corpo de Cristo, e os membros só são corpo porque estão unidos. Não existe uma opção de não estar no corpo e de ter uma função independente do corpo. É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz, em primeiro lugar, Ele determina: produzam frutos. Em segundo lugar, permaneçam em Cristo. E permanecer em Cristo é estar ligado ao seu corpo, onde Ele é o cabeça, onde Ele determina o que você deve ser, o que você deve fazer, que frutos você deve produzir, como você deve produzir. Mas há uma terceira determinação aqui: você não permanece no corpo e, portanto, você não permanece na videira se você não ama. Se permanecerdes em mim, verso 7, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se você pega esse verso aqui, você diz: eu posso pedir qualquer coisa ao Senhor, Ele vai fazer. A gente às vezes interpreta a Bíblia assim. Não é assim. É dentro de um contexto de frutos esperados, de uma vida que permanece nele, que você pode pedir para cumprir esse propósito, o que for que Ele vai te dar. É por isso que eu não aceito, à luz da palavra de Deus, é lógico, aquela pessoa que diz que eu não consigo fazer, eu não posso fazer nada e tem um monte de empecilhos. Você só não pode fazer nada, você só não consegue fazer nada, você só não consegue produzir os frutos, você só não é atendido por Deus em todas as coisas, se você não estiver disposto a cumprir a sua vocação de produzir frutos e permanecer nele. Porque essa é a forma de glorificar o Pai, como ele diz aí no versículo 8. Mas aí, a partir do verso 9, ele fala de obedecer a esse mandamento, a essa vocação, mas de amar também. Versículo 12: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Tem gente que fala assim: eu não estou na igreja, eu não caminho com a igreja, eu não tenho comunhão com o meu irmão, eu tenho a minha vida privativa aqui, privada, eu gosto de ficar recolhido, mas eu amo a Deus. O próprio João vai dizer que é mentiroso essa pessoa que diz que ama a Deus, mas não demonstra esse amor com seu irmão. Mentira. Nós fomos colocados uns ao lado dos outros justamente para experimentarmos esse amor entre nós, para sabermos o que é amar e entender o amor de Deus. É isso que João está querendo nos dizer. Não existe uma vida isolada, discreta, apartada do corpo, sem exercer esse amor, sem exercitar esse amor no corpo, entre os irmãos, em comunhão. Não existe esse amor a Deus sem essa experiência no corpo. Por isso que é mandamento, é determinação. Amem-se, produzam frutos. Para produzir frutos, permaneçam no Pai, permaneçam no Filho, mas amem-se. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E aí as coisas vão se tornando mais complicadas para a pessoa que quer ficar isolada, manter uma certa distância. Porque a palavra de Deus diz: ninguém, verso 13, Jesus, tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida em favor dos seus amigos. Esse amor que no verso 18
17, ele vai dizer novamente: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Implica, requer sacrifício. Sacrifício. E aí vem uma pergunta aqui: o que você tem feito pelo teu irmão, como fruto que se espera de quem foi designado para amar a Deus, mas amar também ao seu irmão? Essa também é uma determinação da igreja, para o crente, para aquele que permanece em Cristo e quer produzir frutos. Não é ter uma vida particular, não, eu amo o Senhor Jesus Cristo. Ele está olhando para você e para o irmão que está do teu lado. Ele está olhando para você e os frutos que você está produzindo aqui. Lembram da parábola lá dos talentos e outras, desde o capítulo 22 de Mateus, parábola dos talentos lá no capítulo 25, o Senhor sai e deixa o quê? Talentos. Para que eles fizessem o quê? Acumulassem? Não, para que eles multiplicassem aqueles talentos. E um deles é reprovado justamente por quê? E o amor é o que possibilita essa nossa frutificação, mesmo em tempos adversos. Primeiro, que ele é um amor poderoso, ele é derramado pelo Espírito Santo de Deus. Está aí em Romanos. Você está em João, Atos, aí vem Romanos, capítulo 5, verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Quando você vai lá no 1 Coríntios 13, Paulo no capítulo 12 falou dos dons, mas ele vai falar, tudo inútil. Porque ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu distribua todos os meus bens, se não tiver amor, não é nada, não aproveita nada. Frutos que não decorrem do amor, frutos que não decorrem de estar ligado ao Senhor Jesus Cristo, ligado, portanto, à igreja do Senhor Jesus Cristo, por isso ele está falando, amem-se, não tem proveito nenhum. Frutos que não são virtudes do Espírito Santo de Deus, Gálatas, 1º, 2º aos Coríntios, Gálatas, você conhece, mas o fruto do Espírito é, qual a primeira palavra? Amor. Os frutos, meus queridos, que Deus espera de nós, dependem dessa união com Cristo, mas também da nossa união com os nossos irmãos pelo amor. Já viu aquela pessoa que, eu arranco a cabeça sua, Milene, se você ficar na minha frente me impedir de servir a Deus? Não existe isso. Tem gente que acha que pode sair cortando cabeças para servir a Cristo. Você tem que amar o teu irmão. Amar às vezes implica em você disciplinar o irmão? Implica. Pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele, por exemplo, comenta o verso 2, ele amplia muito esse verso 2 no seu comentário, ele vai lá para Hebreus capítulo 12, que fala de correção, que fala de disciplina, e ele fala da gradação. Primeiro você corrige, depois você vai açoita, e vai, é assim que Deus faz com a gente. Ele vai apertando, como uma criança que você fala, Ana, daí primeiro fala assim,
Aí a Ana não obedeceu, aí você chega e já disciplina a Ana, aí põe a Ana sentada no sofá ali, agora você vai ficar aqui, Ana. A Ana é uma artista, né? Ela faz escultura com chocolate, pinta a parede de casa, e de vez em quando eu recebo esses vídeos lá e guardo. Quando ela for uma mocinha, estiver namorando, não sabe fazer isso não. Pode deixar ela, deixa ela. O amor que nós exercemos entre nós, às vezes exige isso. Confronto, não é afrontar o irmão, mas confronto. Como a gente tem estudado na classe dos adultos, né? Tem gente que gosta de ficar com a cara bonita para todo mundo. Não existe isso. Se você ama a mesma pessoa, faz que nem o Paulo fez com Pedro, lá no capítulo 2. Resistir-lhe face a face. Você está errado. Ou vai deixar a pessoa ribanceira abaixo. Está caindo, aí está fazendo bobagem, Você vai deixando? Que amor é esse? Não tem opção, querido. Nós não temos opção. Temos de produzir frutos, não qualquer fruto. Não é qualquer fruto. É fruto de quem está apegado a Cristo, mas também está apegado em amor a Deus e também ao seu irmão. Isso é mandamento do Senhor. E é dessa forma que nós vamos conseguir ser igreja, produzir frutos, mesmo no meio de um outro contexto onde nós estamos, que é o mundo que nos odeia. Nós não lemos, verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. E a igreja no mundo sempre recebeu do mundo hostilidade. Eu aconselho a você, desconfie dos sistemas do homem, do mundo, desse mundo onde nós estamos, que afaga muito a igreja. Essa não é a história da igreja. Que facilita muito a vida da igreja. Essa não é a história da igreja. A palavra de Deus, Jesus está dizendo aqui, o mundo me odiou, e a vocês também. Mas Ele nos colocou aqui para produzir frutos aqui, na adversidade, num mundo que odeia o que a igreja está fazendo. O mundo gosta da igreja quando a igreja não faz o que tem de fazer, quando não produz os frutos. Mas quando produz os frutos, o mundo odeia essa igreja. A igreja que denuncia, a igreja que confronta as pessoas, o pecado aponta para o pecado. O mundo odeia o crente, essa igreja. Mas começou assim com o nosso Cristo. E para a gente encerrar, quando ele, lá em Mateus capítulo 10, vai falar sobre essa hostilidade, verso 24, ele diz: o discípulo que somos nós não está acima do seu mestre, que é ele, Jesus, nem o servo que somos nós acima do seu senhor, que é ele. Verso 25, basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram a Beelzebu, quando você vai lá no capítulo 9, Jesus expeliu o demônio e falaram, faz isso pelo espírito de Beelzebu. Ele diz, olha, se chamaram a Beelzebu, o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Mas ele diz o que aí? Portanto, não temais. Continua sendo crente, continua confessando o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai prosseguir lá em Mateus 10 falando sobre isso. Continua produzindo frutos, mesmo na adversidade, mas não qualquer fruto. Frutos de quem está ligado à videira. Não é aquele crente nominal, não é aquele crente das horas, está tudo dando certo, então eu estou aí, da hora da festa.
na hora da alegria. Não, é aquele que está ligado a Cristo, que permanece nele. O amor dele permanece nele, e a palavra dele permanece nele, e ele está ali ligado a Cristo. É esse. Pode produzir frutos mesmo na adversidade, mas esteja ligado a ele. E aí sabe o que o pai faz? Sabe o que o agricultor, que é o dono da vinha, que é o dono da história, que é o dono de todas as coisas, está produzindo frutos? Ele prepara você, ele poda você, para que produza mais fruto ainda. Você produz mais frutos, e muito mais frutos. E mais frutos. Mas sempre ligado ao Senhor Jesus Cristo e por amor também à sua igreja. Aos outros ramos, todos somos ramos. Se você está olhando para um irmãozinho e ele não está produzindo frutos, ajude-o a produzir frutos, porque temos de produzir frutos. Não é uma opção, é uma necessidade. Foi para isso que nós fomos chamados, foi para isso que nós fomos escolhidos